Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel e no vídeo de hoje eu quero falar por que você não precisa se preocupar em decorar, seja decorar comandos do JavaScript, seja decorar tags HTML ou propriedades do CSS, tá? Eu percebo que muitos alunos e alunas demonstram uma preocupação excessiva em decorar, seja decorar comando do JavaScript, ou decorar tags HTML, ou decorar propriedades do CSS, tá? E na minha opinião, não precisa se preocupar com isso, tá? Eu vou mostrar para vocês usando um exemplo da matemática, só para demonstrar para vocês por que não precisa se preocupar em decorar coisas, né? Eu imagino que essa preocupação venha do nosso sistema escolar, tá? Que faz a gente decorar, por exemplo, fórmulas matemáticas e a gente decora essas fórmulas simplesmente para passar na prova, porque uma semana depois eu, pelo menos, não lembrava mais de nada, tá? Então eu quero usar um exemplo da matemática, poderia ser qualquer coisa, na verdade, mas eu peguei a matemática para demonstrar para você por que você não precisa se preocupar em decorar coisas, tá? Então vamos lá, eu vou aqui no próximo slide e eu tenho simplesmente um triângulo, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, como que a gente consegue calcular a área desse triângulo, tá? Então, vamos lá, eu tenho a base do triângulo e tenho ali a altura, tá? E eu tenho alguns números aqui, por exemplo, 10 de base e 8 de altura, poderia ser centímetros, sei lá, tá? Qual que é a área desse triângulo, pessoal? A área desse triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Por que eu sei isso? Eu decorei a fórmula? Não, eu entendi o conceito. Olha só, se a gente pegar e fizer uma área tracejada exatamente, né, na área que o triângulo ocupa, eu percebo que a área do triângulo é exatamente a área do retângulo dividido por 2. Se eu for reparar, este triângulo de verdade aqui, o triângulo azul, ele é uma cópia, né? Ele é um espelho invertido dessa área que falta do triângulo, ou seja, é exatamente a metade do retângulo. Eu falei triângulo agora há pouco, falei errado, tá? Mas é exatamente a metade desse retângulo imaginário, digamos assim. É por isso que eu sei que a área de um triângulo é a área, teoricamente, do retângulo que ele ocupa, dividido por 2, porque é sempre a metade, tá? Aqui eu utilizei um triângulo retângulo, mas qualquer triângulo, ele segue esse mesmo raciocínio, tá bom? Então, no próximo slide, eu quero falar agora o seguinte: como que a gente calcula a área de um trapézio, tá? Eu não sei a fórmula para calcular a área de um trapézio. Eu sei que existe uma fórmula para calcular a área de um trapézio, mas eu, sinceramente, eu não me lembro. Mas eu sei um conceito, eu sei como chegar no mesmo resultado. Quer ver só? Se eu fizer duas linhas tracejadas separando essa figura em figuras conhecidas, eu posso ter, por exemplo, antes, deixa eu mostrar as medidas. Então eu tenho ali 10 de topo, né? 15 de bottom, ou seja, a base maior. Eu tenho 10 de base menor, 15 de base maior e altura de 8. Se eu fizer uma linha tracejada, né, ou melhor, duas linhas tracejadas separando em figuras conhecidas, eu tenho um retângulo de 10 por 8 e eu tenho dois triângulos de 2,5 por 8, tá? Então aqui, de quebra, eu já sei a resposta. Por quê? Porque se eu tenho um triângulo de 10 por 8, a área deste retângulo no meio, né, ele mede 80, certo? 10 vezes 8, 80. Depois eu tenho dois triângulos de 2,5 por 8. É a mesma coisa que eu fiz no vídeo passado. 2,5 por 8, 20. 20 dividido por 2, 10. Eu tenho 80 com mais 10, certo? 10 de cada triângulo, 80 do retângulo. Então, esse trapézio, ele mede 100 centímetros quadrados, tá? Se partindo do pressuposto que cada unidade dessa vale 1 centímetro, ou seja, 10 centímetros, 8 centímetros e por aí vai. Então, o meu trapézio, ele tem uma área de 100 centímetros quadrados. Uma outra forma de resolver também seria simplesmente separar os pedaços conhecidos. Então, agora o que eu tenho? Eu tenho ali o mesmo retângulo de 10 por 8, e o que eu fiz? Eu peguei um triângulo, né? Destaquei ele. Eu vou agora inverter, eu simplesmente inverti e vou jogar ele lá do outro lado, olha só. E depois fazer isso aqui virar uma única figura, um único retângulo. Então agora o que eu tenho? Eu tenho 12,5 por 8. Simples assim, é só fazer a multiplicação, que vai dar os mesmos 100. Então repara, eu não decorei a fórmula do trapézio. A fórmula para alcançar a área, né, de um trapézio. Mas eu entendo o conceito. Eu sei calcular a área de um retângulo e a área de um triângulo. Eu consigo me virar
para chegar no resultado, tá? Eu não preciso decorar tudo. É óbvio que decorar ajuda, decorar ou saber, na verdade, né? Quando você sabe a fórmula para alcançar a área de um trapézio, por exemplo, é muito mais fácil, né? Mas se eu não decorei a fórmula, eu consigo, em alguns casos, resolver de outra forma, eu consigo dar a volta. E é isso que eu gostaria de falar para vocês, tá? Se eu for aqui no próximo slide, olha só, temos o final ali, não decore comandos, tags, propriedades e etc. Ou seja, o mais importante é entender o conceito. Por exemplo, imagina no JavaScript, você precisa fazer uma interação num array e retornar um outro array com os valores alterados, por exemplo, tá? Você poderia utilizar a função map do array do JavaScript. Mas se você não lembrar, ou se você simplesmente quer resolver de uma outra forma, você poderia usar o loop normal, vai criar um array a mais e tudo bem. Você, óbvio, resolvendo com o map é melhor, mas o mais importante é entender o conceito. Por quê? Porque se você sabe resolver com o loop normal, seja loop for, while ou do while, você já entendeu o conceito, tá? Você já entendeu o conceito. Aí é só pesquisar, é só pesquisar um pouco no Google lá e encontrar a solução utilizando o map ou filter ou qualquer coisa que seja, ou reduce, por aí vai, tá? Porque você já entendeu o conceito. É a mesma coisa, por exemplo, no CSS, tá? Você precisa decorar todas as propriedades do CSS Grid, por exemplo, ou do Flexbox. Não, você não precisa decorar. Você precisa entender o conceito. Para que existe o Flexbox? Para que existe o CSS Grid? Você sabendo o conceito, de repente, se falhou a memória ali, você não lembra quais valores possíveis, por exemplo, para justify content. Às vezes você só não sabe o valor, mas você sabe o conceito. Eu sei em que momento eu vou utilizar aquela propriedade do CSS. Daí, se eu não lembrar na hora, simplesmente eu posso fazer uma rápida pesquisa e encontrar a solução, tá? Ou seja, se você sabe o conceito, é fácil de encontrar a solução, é fácil de buscar a resposta, é fácil de pesquisar. Se você não sabe o conceito, você não sabe nem o que procurar. Você não vai conseguir encontrar a resposta do que você não sabe como perguntar. Por isso que é tão importante em focar no conceito e não focar tanto em decorar coisas. Bacana, pessoal? Então era isso, é uma dica muito rápida que eu quis passar para vocês. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês pratiquem isso no dia a dia. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.